O tópico abordado agora será a abordagem das vias biliares pela radiologia intervencionista. Atualmente, a abordagem das vias biliares, quando você tem um acesso percutâneo, está relegado nos dias de hoje quando você não tem um acesso endoscópico, que a endoscopia, obviamente, é a indicação principal e o tratamento estándar dessas lesões da via biliar. Então, a radiologia intervencionista oferece como opções de diagnóstico e tratamento a colangiografia percutânea, cada vez menos usada, já que você pode fazer colangiografia por ressonância magnética atualmente. E ela ficou também restrita ao uso antes de uma drenagem biliar, né? Só para avaliar a anatomia e escolher um ponto de punção e qual vai ser a tática cirúrgica. Os outros tópicos são a drenagem biliar externa, a drenagem biliar interna externa e a drenagem biliar interna utilizando stents, metálicos ou plásticos. Então, como mostra a figura aqui, vou começar falando da colangiografia. Você tem então a colangiografia feita com uma agulha de Shiba, bastante tradicional e conhecida no meio médico, em que você faz uma punção de um canalículo periférico da via biliar, injeta contraste, opacifica a via biliar e determina onde são os pontos de obstrução, se houverem, e qual vai ser o próximo acesso dessa via biliar para um posterior tratamento. A drenagem biliar externa, depois dessa colangiografia, que você escolher um ponto de acesso, você passa um fio guia dentro da via biliar e, como mostra o esquema, você põe um catéter que tem múltiplos furos e que tem esse formato arredondado, que eles chamam pigtail. Você coloca isso dentro de um canalículo da via biliar e drena essa bile para fora. É principalmente usado nos pacientes que estão com colangite ou quando você não consegue ultrapassar a obstrução. Qual o inconveniente disso? Toda a bile sai para fora e o paciente então acaba perdendo muitos eletrólitos. Então isso tem que ser reposto de alguma outra maneira. Já a drenagem biliar interna e externa, você tem um catéter com um grande trecho de furos, como mostra a figura, e você consegue colocar furos antes e depois da obstrução e com isso você refaz o trânsito normal da bile, deixando uma ponta do catéter no intestino e a outra ponta na via biliar e bypassando essa lesão tumoral ou então obstrutiva. Com o uso dos stents, você já ultrapassou a lesão e você então coloca um stent metálico recoberto, isso tem uma variedade no mercado, um stent plástico, e esse está relegado aos casos em que você tem essa é uma opção paliativa, porque esses stents têm uma durabilidade de aproximadamente 6 meses, então esse aqui é relegado a um paciente que já tem uma lesão avançada e que você não vai poder oferecer nenhum outro tipo de tratamento para ele. No fundamental na avaliação pré-operatória desses pacientes é você definir essa anatomia com colangiografia por ressonância magnética e também a tomografia para você avaliar ascite, metástase, alças interpostas entre a parede e o fígado. Essa avaliação por tomografia e por ressonância é muito importante na parte pré-operatória, em que você inclusive já define até qual vai ser o acesso pela esquerda ou pela direita, e com isso aí você já poupa tempo e diminui os riscos do paciente.